Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo, em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos falar sobre o caso envolvendo Pedro Bicalho. Será que Pedrinho do Atlético Paranaense seria uma boa opção para o Cruzeiro no ano que vem? Além do Ponta Rossi do Bahia e também a distância da Raposa para o Z4, que vem diminuindo ao longo dessas últimas duas rodadas. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Ah, e se você estiver ouvindo um barulho meio estranho de fundo, é porque está chovendo, aí eu até prefiro gravar o vídeo agora do que esperar e ficar um pouco tarde para eu gravar, mas enfim. Bom, iremos começar falando sobre essa distância do Cruzeiro para o Z4. Onde após essas duas derrotas para a Ponte Preta e aquele empate do Avaí, que na minha opinião foi uma derrota para o Cruzeiro, a Raposa se encontra atualmente com 40 pontos na 11ª colocação, a 9 pontos do G4, onde o primeiro time dentro da zona de classificação é o Juventude com 49 pontos. E para se ter uma ideia, o Z4, que já chegou a ficar 10 pontos, atualmente estamos a apenas 5, sendo o Náutico o primeiro time dentro dessa zona, com 35 pontos somados. Enfim, sem dúvidas, o Cruzeiro ainda corre esse risco de cair para a Série C do Brasileirão, que é um absurdo, assim, se for pensar. Mas, realmente, assim, de acordo com os matemáticos, caso o Cruzeiro já vença o jogo de amanhã contra o Cuiabá e chegar, assim, aos 43 pontos, não existe nenhuma possibilidade da Raposa ser rebaixada. Isso mostra também a incompetência do Cruzeiro nos últimos jogos, já que nessa altura da competição eu até esperava que o Cruzeiro já estaria assim classificado para a Série A, como é no caso, por exemplo, da Chapecoense, que está muito acima dos outros, e também por se tratar do último jogo em 2020, já imaginei assim que o Cruzeiro iria iniciar o seu centenário estando na primeira divisão, e infelizmente não é isso que irá acontecer. E vocês ainda acreditam assim que o Cruzeiro tem um certo risco de entrar de novo nesse Z4 e também alguma chance remota de conseguir o acesso para o ano que vem? Deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Temos que falar também sobre o caso envolvendo Pedro Bicalho, jogador que foi dispensado aqui da Toca da Raposa ainda no início de novembro e nesse último sábado se sagrou tetracampeão paulista pelo Palmeiras após vencer o Corinthians em uma disputa de pênaltis. Enfim, jogador que foi dispensado aqui do Cruzeiro sem muitas assim, notícias, nem sei porque os motivos dele ter sido dispensado lá em novembro, e chegou assim várias propostas de outros clubes para o jogador, onde inclusive quando ele ainda estava pelo Cruzeiro, equipes dos Estados Unidos, da Arábia, além de equipes do futebol brasileiro como Corinthians, Atlético Mineiro e também o Internacional demonstraram interesse no volante de apenas 19 anos. Ele que já tinha atuado assim em 4 jogos pela equipe profissional, ainda com Adilson Batista, inclusive marcou um gol diante o Uberlândia. Enfim, jogador que, ao menos na minha opinião, tem bastante potencial e que poderia sim ter continuado aqui na Toca da Raposa. E pela equipe sub-20 ele foi dispensado, e pela equipe sub-20 ele já tinha atuado em 12 partidas nesse ano e foi dispensado após atos indisciplinares após a derrota por 2-0 para a Chapecoense. Enfim, ele e outros 6 jogadores foram dispensados ou tiveram assim seu contrato rescindido, mas ao menos na minha opinião, nem sei assim qual foi a atitude que o volante fez, mas acho que pela situação do Cruzeiro e pelo potencial do jogador, ou poderia assim ter deixado ele afastado e renovar esse vínculo, já que iria até o final de 2020, e esperar para chegar alguma proposta que sem dúvidas Pedro Bicalho tem bastante mercado dentro do futebol nacional. Enfim, ele que pelo Palmeiras agora, inclusive, é capitão da equipe, mesmo jogando por lá em menos de 2 meses, e já mostra assim o grande potencial que o jogador tem e a cagada que o Cruzeiro fez mais uma vez. E fico bastante preocupado em relação assim, ao futuro da base do Cruzeiro, já que, ao menos na minha opinião, esse ano foi razoavelmente bom, onde descobrimos grandes jogadores como foi o Matheus Pereira, além do volante Jadson Silva, mas poderia ter dado opções assim para vários outros atletas, como por exemplo o Zé Eduardo, que está muito bem, e mesmo assim, desde a época ali de Ney Franco e agora com o Filipão, ficava insistindo em Marcelo Moreno, Sassá, e eu só considero assim, a partir do momento que chegou o Rafael Sobis, que realmente Zé Eduardo não deveria ser o titular absoluto. Mas sem dúvida já merecia algum espaço por conta da excelente temporada que ele vinha fazendo. Mas enfim, lembrando que o Cruzeiro, caso o Pedro Bicalho assim, seja negociado futuramente, ainda teria alguma taxa por ter revelado o jogador,
ganharia assim algo próximo dos 1 a 3%, mas não tem nem comparação do que poderia ter virado caso continuasse aqui na Toca da Raposa, sendo que o Cruzeiro tinha mais do que 60% dos seus direitos econômicos. Temos que falar também sobre duas contratações assim, que poderia ser interessante para o Cruzeiro visando a próxima temporada. O primeiro é o Pedrinho, que atualmente está no Oeste, mas é um jogador que pertence ao Atlético Paranaense. Atleta que pode atuar assim, tanto na ponta direita quanto na ponta esquerda, sendo bastante versátil nessas duas posições. E um fator que ajuda bastante é por ele ter seus 1,76 m, que sem dúvidas, principalmente dentro do padrão do futebol brasileiro, já é bastante alto por se tratar de um ponta tão habilidoso. Ele que teve destaque ainda lá pelo Oeste em meados de 2018, quando tinha seus 19 anos de idade. Só para se ter uma ideia, naquela época ele ainda pertencia ao Audax de São Paulo e disputou 48 jogos e marcou 9 gols pelo Oeste lá em 2018. O que despertou o interesse do Atlético Paranaense, que fez a sua contratação em 2019 e ainda continua assim dando algumas oportunidades para o atleta na equipe de base e também emprestou o jogador mais uma vez para o Oeste, onde não teve tanto destaque como em sua primeira passagem. E no ano passado, com aquela carência no elenco do Atlético Paranaense, ele jogou muito bem, disputando 26 partidas e inclusive marcou 6 gols, somando assim o Campeonato Estadual e também o Campeonato Brasileiro. Números bem interessantes por se tratar de um ponta, possuindo seus 21 anos de idade. E nesse ano, mais uma vez, ele foi emprestado para o Oeste, onde até aqui já foram 11 jogos e marcou 4 gols na Série B. Inclusive jogou contra o Cruzeiro e até que foi bem, pensando na certa carência que o elenco do Oeste tem, que não é à toa, é o último colocado. E sem dúvidas não teria assim muitas barreiras para o Cruzeiro pegar ele de empréstimo para o ano que vem, já que se for pensar em contratar estaria totalmente fora da realidade financeira do Cruzeiro, mas sem dúvidas o Atlético Paranaense teria sim o interesse de emprestar o jogador para um clube com grande visibilidade, como é no caso do Cruzeiro. E vocês achariam assim interessante Pedrinho defender a Raposa para a próxima temporada? Deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários. Outro jogador também que, ao menos na minha opinião, é muito interessante e foi um comentário de um inscrito que eu vou deixar aqui na tela agora. No último vídeo, onde eu trouxe algumas opções de contratações para o ano que vem, é do Ponta Rossi, que atualmente está no Bahia. Jogador que eu venho pedindo assim no Cruzeiro desde 2017, que ao menos na minha opinião poderia assim cumprir muito bem esse papel de ponta esquerda pelo esse lado de campo do Cruzeiro. Enfim, ele que nesse ano pelo Bahia não teve assim grande destaque como nos últimos anos pelo Vasco e até mesmo pelo Bahia no ano passado, disputando 42 jogos e marcou apenas 2 gols. Esses gols que ainda foram marcados no Campeonato Estadual, mas apesar disso ele entra em todo o jogo do Bahia praticamente, principalmente ali quando o Mano Menezes era o técnico da equipe baiana. E acho que poderia ser uma boa opção, principalmente por ele ter seus 29 anos de idade. Ele que surgiu assim como destaque pelo Goiás em meados de 2016, ainda na Série B, onde inclusive marcou 15 gols na competição. E logo depois disso foi para o futebol lá do Japão e ficou durante toda a temporada de 2017, voltando para o Internacional em 2018. Onde assim, nessa sua primeira experiência para um grande clube do futebol brasileiro, ele foi razoavelmente bom. Jogando assim em 18 partidas e marcou também apenas 2 gols e era mais uma opção assim para segundo tempo e dar uma velocidade a mais para a equipe. Ainda teve uma passagem pelo Vasco no ano passado, onde jogou em 41 partidas e marcou 4 gols, que foi fundamental também para aquela arrancada na reta final do Brasileirão e evitar assim um rebaixamento da equipe carioca. E bom, esses dois jogadores que seria assim bem interessante para o Cruzeiro, já que ambos recebem bem abaixo do que o teto estabelecido para essa temporada, que é assim 150 a 200 mil por mês. E tem que ver também para o ano de 2021, já que eu não duvido nada que, permanecendo na Série B, esse valor pode diminuir ainda mais por conta das receitas que sem dúvidas não era prevista para a próxima temporada. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais.